Boa noite a todos. Boa noite a todos que prestigiam nossa apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus, de número 213. O Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas e respostas, de todo tipo de tema. Foi feito com o grupo de Kardec e com os médiuns, os médiuns encarnados faziam perguntas aos espíritos de luz e os espíritos de luz faziam as respostas. É fantástico, tem todo tipo de assunto que a gente pode imaginar, inclusive um bastante polêmico que eu trouxe hoje aqui. Trata-se da pena de morte. Se nós fizermos uma pesquisa, pessoas que se consideram boas pessoas são favoráveis à pena de morte, como se fosse alguém fez errado, tem que matar. E não é assim que a doutrina ensina, tá? A pergunta é a seguinte: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Os espíritos responderam: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Os homens não têm capacidade de julgar também, né? Nós sabemos disso. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Quer dizer, os Espíritos estão dizendo que vai demorar muito para o mundo chegar à conclusão de que é preciso que haja uma evolução, que as pessoas consigam entender que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, aí tem a pergunta 761, que diz o seguinte: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Aí a resposta dos espíritos de luz: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Quer dizer, todos nós sabemos que nós vivemos aqui num mundo de expiações e provas. Quer dizer, ninguém que está aqui foi boa gente, tá? A gente eu recebi uma orientação. Eu queria fazer uma regressão de vidas passadas e me recomendaram que não fizesse, porque eu poderia me assustar com as porcarias que eu fiz lá atrás. Exatamente? E eu cheguei à conclusão de que realmente não vale a pena, não, porque eu tenho apenas que ter a humildade de entender que eu não fui grande coisa. E se eu estou passando às vezes por alguns reveses aqui da vida, é porque eu preciso passar. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que aceitar, né? E dentro desse espírito da lei da pena de morte, né? Aí tem a outra pergunta, que é a 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida da sociedade civilizada, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Quer dizer, o mundo de expiações e provas, né? Muita porcaria vivendo entre nós, alguns piores que nós, viu? Muitos piores. Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça, né? Então, antigamente também tinha o Evangelho tem o Evangelho Antigo, como é que é? O Evangelho Antigo, como é que chama? Tempo do Moisés. Tá. E fala que dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? E não é assim que funciona, gente. Não é. Algumas pessoas nos fazem mal, né? E a gente acha que tem que se vingar. E não é assim que funciona. Não precisa ninguém vingar ninguém. Cada um que faz a coisa errada vai ter o seu retorno tranquilamente
num momento ou em outro na vida, ele vai pagar pelo que fez, né? Assim como se fala, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, porque na realidade todos nós estamos tentando compreender o que é correto, o que é certo, o que não é. Agora, eu não vejo em outro lugar que não seja a doutrina espírita que nos dá a orientação correta, nos explica de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Algum outro lugar? Alguém descobriu alguma coisa parecida com isso? Eu não conheci, não. Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o item é piedade filial. O item 3. Bom, o Marcos não pôde vir hoje, eu então farei a leitura. Peguei a chave. O mandamento, capítulo 14, né? Honrai a teu pai e a tua mãe. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo, honra, encerra um dever a mais em relação a eles, que é o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a estima, a submissão e a condescendência, o que implica na obrigação de cumprir para com eles, de uma maneira mais rigorosa ainda, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que se encontram no lugar dos pais e que terão maior mérito quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar pai e mãe não é simplesmente respeitá-los, é também cuidar das suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Principalmente junto aos pais, sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento aqueles que acreditam fazer um grande esforço, dando-lhes estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-se aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto para eles são reservados os melhores aposentos, os mais confortáveis. Isso quando não o fazem de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida, com a carga cansativa dos trabalhos domésticos. É justo que pais velhos e fracos sejam servos dos filhos jovens e fortes. A mãe lhes teria cobrado pelo leite quando ainda estavam no berço? Acaso teria contado suas vigílias quando eles estavam doentes? Ou seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também o máximo que puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros pelos que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece a dívida para com aqueles que o sustentaram em sua fragilidade infantil, que além da vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o seu bem-estar. Aí, ai do ingrato, pois ele será punido com ingratidão e abandono, será ferido em uma das suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente em uma outra existência, na qual sofrerá o que tiver feito aos outros sofrerem. Dá para entender aqui, né? Quer dizer, o que nós fizemos lá atrás, nós estamos pagando aqui hoje, tá? Os filhos, então, devem tomar por regra de sua conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus,
referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenado em relação a estranhos, mais condenado se torna quanto aos pais, o que poderia ser apenas uma falta. No primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque nesse a falta de caridade junta-se à ingratidão. Um dos capítulos do Evangelho é fora da caridade não há salvação. Dá bem para entender o que significa isso. Porque Chico, quando ele teve uma oportunidade de falar sobre Kardec, ele disse o seguinte: se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria saído dessa religião. Eu não obedeceria, porque fora da caridade não há salvação. Né? Então, todos nós temos, às vezes, a compreensão diferente do que é caridade. Né? Nós já vimos aqui, em evangelhos passados, a caridade moral e a caridade material. Quer dizer, eu não preciso ter dinheiro para fazer caridade. Ninguém precisa ter dinheiro para fazer caridade. Basta você estar ouvindo as pessoas que muitas vezes estão angustiadas, agoniadas, né? E não estão entendendo o que estão fazendo aqui nessa terra. Né? E, só para lembrar um detalhezinho, né? Uma vez, lendo um livro, um espírito de luz estava dizendo que existem qualquer coisa perto de 10 desencarnados para cada encarnado. O planeta Terra tem 8 bilhões e qualquer coisa, 200 mil, qualquer coisa assim, de habitantes. 8 bilhões. Então, quer dizer, existem mais de 80 bilhões de espíritos tentando vir para cá. E tem gente aqui querendo que a vida acabe, né? E não entenderam porque. Entender o porquê que nós estamos aqui é simples. Basta perceber que Deus está nos dando uma oportunidade de resgatar os erros que cometemos lá atrás. Se nós tivermos a capacidade natural de procurar o caminho correto, né, e descobrir que fora da caridade não há salvação, todos nós com certeza estaremos melhorando a nossa qualidade de vida e com certeza arrumando um jeitinho, porque diz que os tijolinhos que a gente leva para construir a nossa casa lá do outro lado são justamente as práticas da caridade. Tá? Então cada um faz o que quer, né? E assume o que vier. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? E eu agradeço a Deus a oportunidade de poder ser útil aqui, trabalhar nessa casa bendita, né? E assim, conversei com a dona Zélia semana passada e um recado que ela deu para todos nós, para que a gente nunca perca a humildade. Né? A humildade é a bandeira da nossa casa, né? É o amor, é a humildade. E ser humilde é estar em paz com a nossa consciência. E para estar em paz com a nossa consciência, a gente tem que seguir, né, os ensinamentos de Jesus. Essa parte do Evangelho, honrai pai e mãe, é uma parte assim que eu escolhi para falar aqui para vocês hoje, porque eu acho assim que é muito importante, porque todos nós, para vir para a Terra, a gente precisa de um pai e de uma mãe, né? E assim, todos nós que temos esse amor, essa humildade, a gente sabe o valor, né? Porque vocês já repararam que quando a gente está assim, passando por um apuro mesmo, uma dificuldade, quem que a gente chama? Nossa mãe, né? E assim, honrai, o que seria honrar? É respeitar, né? Na época que Moisés colocou esse mandamento lá,
eu achei interessante, que está escrito aqui, ó, que ele fala, ó, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E por que ele disse isso para aquele povo? Porque aquele povo, naquela época, eles só acreditavam naquilo que eles viam, nas coisas material, né? E hoje, se ele estivesse aqui hoje, passando esse mandamento para a gente, ele ia dizer que você deve honrar, respeitar, amar seu pai e sua mãe, para que você tenha uma evolução, para que você alcance um mundo melhor, né? É bem assim que ele ia dizer para a gente, não a terra, né? Mas um mundo melhor que esse que a gente vive. E aqui dentro do Evangelho também fala, assim, dos pais difíceis, que a gente também tem que olhar. Tem aqueles pais que são difíceis, que abandonam, que não quer os filhos, ou que são, assim, muito autoritários. E esses pais, como a gente faz? Tem que amar? Eu acredito, assim, que o amor é um sentimento, né? Que a gente, muitas vezes, precisa do cuidado, do carinho na infância, para que a gente cresça, assim, e tenha o amor. Mas também o Evangelho fala para a gente que a gente tem que ver esse pai, essa mãe, como um ser que nasceu nesse mundo para evoluir, que também pode errar. Nós erramos, né? É humano. Então a gente tem sim que amar os nossos pais. Tem que chamar para conversar, para poder se entender, né? Mas não assim abandonar eles. Eu estava ouvindo um palestrante esses dias, José do Amaral, de Divinolópia, uma coisa assim, em Minas. Ele é conhecido por um filósofo da roça, um homem muito estudioso, um palestrante que eu gosto muito. E ele fala muito bem, ele fala de um jeito simples, que as pessoas entendem, se identificam com ele, né? Então ele dizia assim, que ele como palestrante, conhecendo o Evangelho, estudioso, né? Ele não tinha uma simpatia pela mãe, e ele se cobrava. Mas a mãe era difícil. A mãe cobrava muito. A mãe falava assim, toda vez que via os filhos, olha, eu cuidei de vocês e vocês não vêm me ver. Eu te carreguei na barriga. E olha só como que vocês me fazem, né? Vocês não me dão atenção. Então ela só cobrava e só mostrava os defeitos deles. Então quando chegava o dia de ir na casa dela, um falava com o outro, ó, eu já fui, agora é você. Ficava aquele jogo de empurra, né? E aí ele começou a pensar, meu Deus, eu preciso trabalhar isso em mim, né? Eu tenho que mudar. Aí, quando ela chegava até ele, ou ele ia na casa dela, ele ficava calado quando ela começava com as cobranças. Ele só ouvia e olhava assim, com aquele sorriso para ela. E ela começou a estranhar, porque ele sempre estava na defensiva. Aí ela falou assim, mas você está diferente, hein? Ele falou assim, não mãe, é que eu amo a senhora e eu quero aproveitar esse momento para estar assim, olhando para a senhora. A senhora está certa, mãe, eu preciso melhorar. Ele começou a dar razão para ela. E ela parou de cobrar. Ele disse assim que... Aí ela chegava na casa dele, né? Eu imagino, né? Com aquele vestidinho, com aquele bolsinho, né? E o bolso cheio de bala. E aquelas balinhas duras, ele fala na palestra. E ela dava as balinhas, os netos para ele. Ela começou a querer agradar ele. Porque ela viu que ele já não vinha na defensiva. Ele ouvia, ele dava atenção para ela. E era o que ela queria, né? E aí, ele trabalhou esse sentimento. E por isso que eu estou dizendo essa história para vocês, que às vezes a gente tem uma mãe e um pai difícil. Mas a gente não dá oportunidade para nós e para eles, né? Para poder melhorar.
E a gente só pode melhorar o outro se a gente muda com o outro. Se a gente não fica assim, sabe, nessa defensiva, né, como ele fazia. Então eu achei assim que esse exemplo de vida que ele deu dele próprio é um sinal de humildade, né? Reconhecer as suas falhas e mais, melhorar. E é essa humildade que nós temos que ter. A humildade de olhar para nós e corrigir as nossas falhas, né? Não é a falsa humildade, que quando o outro corrige a gente fica com orgulho ferido e aponta o dedo, mas eu não sou assim, é você, né? A gente tem que olhar para dentro de nós. Se o outro está apontando, alguma coisa eu tenho e eu vou melhorar, né? E só melhoramos através do amor, do perdão e da caridade. Se a gente tem que amar o nosso próximo, quem é o nosso próximo mais próximo? A não ser a nossa mãe e nosso pai, que nos trouxe, que não são perfeitos, mas que são seres que deu para nós a oportunidade de estar aqui, encarnado, né? Muitas vezes, eles não tiveram amor também, né? E nós não sabemos que nós fizemos uma vida passada também para ter, às vezes, uma família difícil. E ainda eu falo, quando a gente vê que o outro é difícil com a gente está aprendendo. Por quê? A gente procura fazer melhor, a não repetir os erros. Isso é muito importante. Aprender com os erros. Se meu pai e minha mãe não foram um pai e uma mãe que eu gostaria, eu vou ser melhor, né? Eu vou ser um filho melhor. Eu vou ser um pai, uma mãe melhor. A gente aprendeu. Valeu, né? Valeu. E sempre vale muito a pena. A nossa família, sempre vale muito a pena o aprendizado, o amor que a gente tem um pelo outro. Então eu achei assim, essa passagem do Evangelho importante para todos nós, porque cabe para todos nós, né? Vamos para a prece? Não? Eu vou fazer a prece aqui, sentada. Então vamos assim, fechando nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, trazendo Jesus aqui no meio dessa sala, para conversar com Ele, para colocar para Ele todos os nossos anseios, as nossas preocupações. Vamos dar um minutinho para cada um de nós conversar com Jesus, agradecer e pedir. Ele está aqui hoje, aqui no meio dessa sala. Mentaliza o rosto amigo dele e coloca para ele o seu pedido. Ou dentro de sua casa. Jesus, muita gratidão por essa casa que nos acolhe, pelo seu Evangelho bendito, por todos os seus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a cada um de nós com seu amor. Abençoe nossos familiares, os nossos irmãos que passam por problemas, por dificuldades. Abençoe, Jesus, os doentes, os aflitos. Leve a sua paz a cada lar que nesse momento se encontra com a gente em oração. Que os seus trabalhadores, que são os nossos irmãozinhos espíritos de luz, possa derramar sobre toda essa cidade, sobre o nosso planeta, a sua paz, a sua harmonia. Obrigada, Jesus, por tudo e por tudo.
abençoe, proteja e ampare também os nossos irmãos que estão com os nomes no caderno de oração. Fluidifique, Jesus, as águas que vamos beber e dos nossos irmãozinhos em casa, que também estão pedindo pela vossa misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor,